Como funciona isso na prática para o investidor? Certo. Alguém que está escutando a gente que é ativista também, adora o assunto e tem vontade de entrar e investir um pouquinho de dinheiro. Sim. Como que isso acontece na prática? Eu viro sócio imediatamente? Isso é um mútuo conversível? Perfeito. Como é que na prática eu me torno sócio quando eu invisto? Ótima pergunta. A gente segue o modelo do mútuo simplesmente por ele proteger mais o investidor e o founder, né? Então, E é o padrão de mercado, né? É o padrão de mercado. Assim, para quem não conhece esses termos, o convertible note, né, o mútuo conversível, por que ele é bom tanto para o investidor quanto para o founder? Porque você, como investidor, você não passa a ter risco legal e criminal da empresa que você está investindo. Você tem aí um trigger que em algum determinado momento vai converter o seu mútuo em ações. Isso numa saída da empresa quando ela é vendida, ou possivelmente se entrar um fundo numa rodada Series A, uma rodada maior, e quiser limpar o cap table e pode oferecer comprar a sua ação minoritária, né? Então, normalmente, como investidor, a gente sai em 2 momentos: em rodadas maiores ou em venda da companhia, e num caso mais distante, não muito provável para em maioria dos cases, que é a IPO, né? Certo. Então são esses momentos de saída. E para o fundador é melhor porque o cara que investe não passa a ter veto e nem voto. Uhum. Então ele protege um pouco os dois. Uhum. Então basicamente como funciona? Meu papel é democratizar os investimentos nessas companhias. Então os investimentos começam a partir de R$1.000. Você que já fez um mútuo, você sabe que isso, na verdade, muitas vezes só o mútuo em si passa muito mais valor, caro, né? do que isso. Então assim, esse é o legal, que o cara que tem R$1.000, ele pode participar, e a empresa ela ganha um volume de embaixadores da marca. Então, muitas vezes você acaba até recebendo aí do montante investidores estratégicos que possam promover seu negócio, conectar você, colocar no mercado, que conhece o dono, nisso, aquilo. Então, você acaba tendo aí um exército de fãs e consumidores querendo apoiar o seu crescimento como negócio. E as rodadas, a gente sempre pensa, obviamente, são rodadas early stage, então a gente não dilui demais o cap table para também não barrar futuras rodadas lá na frente. Então, nós, como já temos um certo conhecimento nisso, a gente cria uma estrutura que faz sentido para a companhia captar aquele dinheiro, e eu, que sou o eterno networker da vida, que eu amo conhecer novas pessoas, eu também tento sempre plugar algumas figuras nas rodadas que possam beneficiar as companhias. Então eu sou uma pessoa que eu entro em todas as rodadas, e se eu vejo que eu estou levantando rodada para uma marca de esporte, eu conheço talvez algum esportista que possa trazer audiência para a marca. Legal. Então isso é um papel natural também. E esse é uma técnica que, muito utilizada nos Estados Unidos, que funciona super bem, e a gente cada vez mais está utilizando isso no Brasil, né? De você, de fato, trazer pessoas que sejam embaixadoras da sua marca, Sim. que façam um ativismo comportamental, né? Sim. Eu não preciso ficar falando, cara, eu sou um super atleta e eu uso esse produto e esse produto é muito bom pra mim. Ou eu sou uma pessoa assim, assim, assado, e eu uso esse produto, esse é meu estilo de vida porque é isso que eu acredito. E esse negócio dá super certo, E né? mais ainda, né? A pessoa, ela passa a acreditar tanto que ela ganha um stake in the game, né? Ela ganha um equity stake, muitas vezes. Então a Ju, minha esposa, por exemplo, ela entrou no deal comigo na Super Vegan lá atrás. Ela foi um deal de Media for Equity no caso dela, né? Eu entrei com capital, a Ju entrou com distribuição. E assim, hoje a gente tem um contato muito próximo com a founder, que é a Juliana, e foi muito assertivo, fez muito sentido e continua fazendo. E da mesma maneira, ela inclusive hoje, antes de sair de casa, a gente estava falando sobre um deal para ela de Media for Equity. E está começando a ficar mais comum isso. Então assim, se faz sentido para a companhia, e além de trazer branding e credibilidade, pode trazer volume de venda, em momento early stage, cara, isso pode ser uma puta jogada. Eu sou muito a favor disso. Porque ela tem audiência, né? Ela tem milhões de seguidores, sim, muita gente conhece ela. O que a startup está precisando nesse momento é o que ela tem. Sim. E exatamente o que a startup não tem, né? Meu irmão, eu vi... sempre as pessoas me perguntam, né? Cara, eu já vi muita startup acontecendo aqui na Dinamarca, e eu já participei de muitas startups early stage, e assim, hoje em dia, e eu vejo que, cara, tem muita coisa boa que nunca saiu do counter, né? Tem muita coisa foda que tem tecnologia maravilhosa,
tem produto maravilhoso que morreu por não conseguir distribuir em volume. Total. Então, assim, e na verdade, eu não sei se é a maioria, mas no que eu vi, é sempre esse é o maior gargalo. Principalmente com founders muito técnicos, né? Que os caras são muito foda com o que eles fazem, mas não entendem nada de distribuição. Então, eu sempre fui um locutor e uma pessoa que enxerguei muito a parte... Porque eu comecei sem grana o meu negócio. Então... eu sempre olhei pro lado, cara, como que eu vou descobrir, como eu vou distribuir isso se eu não tenho grana? Você sempre começou por, cara, como é que eu ganho dinheiro? Porque sem dinheiro eu não consigo fazer esse negócio virar, né? Antes de ter o nome Influencer Marketing, eu tava fazendo Influencer Marketing. Então, assim, eu sou muito fã desse... obviamente, tem que ter um comprometimento grande da pessoa que vai entrar num deal desse, então não adianta só trazer alguém, beleza, eu vou ganhar um equity pra isso e acabou. Você tem que acreditar no negócio, acreditar no founder. Aí é um modelo que super funciona. Realmente. Então, no Vegan Business, cara, eu acho que um diferencial que nós temos, diferente da grande maioria das plataformas de equity crowdfunding, com todo respeito a todos, é que, temos um braço de mídia e 2, temos esse braço aí de investimento e advisory, onde a gente tem um olhar como dono do negócio. Todos os deals que entram no Vegan Business, eu tô olhando como dono. Eu sempre eu não durmo com os problemas dos founders, mas eu sempre tô olhando as possibilidades. Então, assim, isso é importante, né? Minha cabeça tem que estar livre para pensar em oportunidade. A cabeça do founder que é a cabeça que tem que pensar nos pepinos. Né? Exatamente. E, obviamente, com o nosso apoio, né? Porque as portas que você abre são portas muito grandes, que podem, de fato, mudar o negócio da companhia. Da companhia. Então, de fato, você tem que olhar de forma muito estratégica. E o dia a dia, os founders que toquem isso daí, né? Sim, exatamente. E assim, obviamente o angel investor, eu gosto muito desse termo, né? E eu sempre lembro as minhas investidas e as companhias que eu trabalho que o angel investor sempre tem que ter o papel do angel. Para mim, esse é o principal papel do investidor anjo. Porque ele vai entrar com uma participação menor, ele não vai operar o negócio no dia a dia, ele não vai ter os pepinos que a gente sabe como é early stage startups, que é foda o dia inteiro, a porrada o tempo todo. Então, assim, cara, angel investment tem que estar baseado no cara ser um anjo na sua vida. Então, é isso que eu busco ser nas companhias que eu estou abrindo e é esse conceito que a gente vai tentar expandir o mercado plant-based no Brasil inicialmente, e lá na frente, né, de forma global. Que demais, que demais. Ô Krika, quando a gente estava conversando num primeiro momento, você ainda estava explorando, né? Putz, como é que eu invisto? Se já tinha investido em alguns negócios, qual a melhor maneira de fazer isso? Sim. As portas foram se abrindo para você, né? Você foi conhecendo pessoas, daqui a pouco você conhece um cara que fazia isso lá fora, você pegou um pouquinho de informação ali comigo, muito incipiente, aí daqui a pouco você já conhece outras pessoas. Sim. Eu sempre acho muito interessante acompanhar a evolução do momento que a pessoa começa a entrar num negócio novo, sim, como as coisas começam a acontecer. Sim. E como que as coisas meio que começam a convergir para tudo dar certo, chegar aonde precisa chegar, né? Às vezes não necessariamente no que de fato você planejou, mas você chegou hoje num lugar que eu sinto a sua energia completamente como se fosse assim, puta cara, os melhores momentos quando a gente tá com a energia lá em cima, feliz, animado, cara, eu sinto você assim hoje, né? Sim. Você tá com uma energia lá no alto. Sim. Cara, como é que você olha pra trás desse começo que você falou assim, puta, cara, eu tô no zen, você tava bem, a empresa tava grande, aí você começa a olhar um pouco para investimento e de repente começa a tomar uma proporção tão grande assim de um negócio que, cara, há 2, 3 anos não era um negócio tão presente na sua vida, né, cara? Sim. Como é que você olha pra trás e você entende isso? Cara, tem o lado, né, do acúmulo de energia. Quando tem alguma coisa que dentro de você tá muito forte, é porque algo tem que ser explorado. E quanto mais você reprime aquilo, mais forte aquilo vai ficando. E aí quando você assume que aquilo é a sua verdade, você tem que tomar responsabilidade sobre isso. Então eu sou uma pessoa que, cara, isso eu levo muito a sério na minha vida e assim, cada vez mais, porque eu entendo que a vida é um sopro. Eu entendo que quando tem esses movimentos de energia, que eu não consigo dormir de interesse, que eu poderia estar fazendo aquilo em qualquer lugar sem receber, aí eu entendo que, cara, eu tenho que ser honesto comigo e com a minha convivência e fazer isso acontecer. Então, o que aconteceu comigo no veganismo foi que primeiro,
abriu o caminho para eu me tornar uma pessoa mais responsável comigo mesmo. Então, assim, não defendendo nenhuma vertente, eu acho que o principal ponto é faça o que é coerente para você, mas faça algo que busca sempre ser aquela versão de você que é uma versão que você admira. Não é que a pessoa... A gente sabe que as pessoas que a gente admira também têm problemas. Então não é uma pessoa perfeita. Mas se torna aquela pessoa que você mesmo admira. Esse é o primeiro ponto. Então, para mim, para ser uma pessoa que eu mesmo admiro, eu vi, cara, eu tenho que ser vegano. Eu tinha que arrumar uma parte da minha comunicação interna comigo mesmo. Eu tinha que me tratar um pouco melhor. Eu tinha que ter um pouco mais de paciência com minha esposa. Cara, eu fui fazendo um processo e aí... Esse negócio do veganismo, cara, eu vi que teve um impacto. Hoje eu olho para um animal de uma maneira diferente. O Brasil é o país que mais ama animais. É o segundo maior país no mundo que tem animal em casa. Pets, é o Brasil. Então o brasileiro ama animais. E eu não comecei isso pelos animais. Eu comecei por ego, para eu melhorar minha saúde. Só que aí os animais vieram junto, cara. Então, assim, hoje eu vejo, e inclusive eu vejo que o brasileiro é muito aberto. Até os carnívoros, cara, eu tenho muitos amigos, cara, que adoram churrasco, carne e tal. Mas, cara, eu vejo que eles respeitam. E eu vejo que esse negócio de ficar zoando, né, talvez antigamente tinha o lado machista, né? Sim. Que zoa, que Sim. puta que pariu, não sei o quê. Que tem aí todo esse lado mais machista. Eu vejo que hoje ele tem muita curiosidade. Então, isso eu sou muito grato. E aí, cara, como eu entrei nesse... Por que eu fiz isso? Cara, entendi que essa era aquilo era um chamado e eu tinha que levar aquilo a sério. Um chamado, quando eu digo, não é na espiritualidade, aquilo você não se saía... escutar. Você se escutar. Autoconhecimento. Eu me conhecer o suficiente para saber o seu caminho tá lá, mas o seu caminho agora tá aqui. Tem coisas a ver? Total, né? O caminho que eu construí no empreendedorismo me levou ao investimento anjo, o empreendedorismo me levou a empreender no mental health. Então, tá tudo ligado, né, cara? Tudo sobre bem-estar, saúde e tal. E aí foi pro lado da saúde e depois pro lado do bem-estar animal. Então, aí, cara, foi alguns anos... Aí eu consegui levar aquilo de uma forma responsável com as pessoas, os meus sócios e tal, de ainda estar olhando para o meu primary business, mas fazer para me dar mais gás. E aí, quando eu comecei a perceber que o meu maior gás era aquilo, eu tinha que construir um caminho para tornar aquilo uma realidade. Então, cara, eu fui atrás desse caminho. E esse caminho, para mim, abriu... Você foi você sabe, você foi uma das primeiras pessoas que... Lá, a visão final, eu falei para você, eu falei, Marcelo, por onde eu vou agora? E aí você me deu alguns caminhos. Cara, mas esse convertible, como que é? E o tamanho, o sweet spot assim, assado. E, cara, semana que vem a gente vai anunciar nossa seed da Vegan Business. A gente levantou 1,7 milhões de reais com investidores fodásticos, pessoas que eu admiro, que já passaram por crescimento. 3 ou 4 dos nossos investidores passaram por exits, venderam as suas companhias. Então, assim, cara, agora... Esse é meu chamado. E eu falei para uma investidora semana passada que, assim, para mim é muito fácil isso aqui agora, porque eu tô vivendo o que eu sonhei. Eu não sabia, quando eu tinha 15 anos, que meu sonho era ser isso. Mas hoje eu tô vivendo aquele sonho que eu não sabia exatamente como era, mas tô vivendo aquilo. Eu tenho uma família saudável, eu tenho muito amor na minha família, eu entendo que eu posso fazer o bem para seres que precisam agora de um apoio muito grande. E, cara, eu tô conseguindo criar business, porque no final eu sou empreendedor. Né? Eu não consigo parar de pensar em empreender. Total. Né? Toda a sua vida mostra isso, né? E um ponto importante é tanto o autoconhecimento, que nem eu te falei. Hoje, no Vegan Business, eu tô fazendo aquilo que eu faço bem. Então, cara, não adianta me colocar para ser CEO da companhia agora. Não adianta me colocar para cuidar. Cara, eu consegui construir uma situação que no Vegan Business eu faço o que eu faço melhor. Então, isso é um outro ponto que muitos empreendedores têm que ter... E erram, né? Erram. Porque começam a fazer... Você não precisa fazer tudo, você não precisa ser bom em tudo. Não. E você precisa... O negócio que eu sempre faço muito você precisa se preocupar em ter um equilíbrio entre coisas chatas
que você precisa fazer e coisas chatas que você não precisa fazer. Perfeito. Né? Melhor Porque tem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo, que não é legal, que é burocrático e tal, mas é parte do jogo e é você que vai ter que fazer. Ótimo. Mas tem coisas que você pode passar para outra pessoa que vai fazer 1000 vezes melhor que você e feliz. Sim. Pra mim é engraçado você falar, né? Porque eu adoro fechar deals, né? Eu levantei muito capital nos últimos meses, assim, e eu percebi, cara, eu tive até uma conversa com um sócio meu, o Matheus, o CEO do Zen, e eu falava assim, cara, esse é meu perfil. Aí ele falou, então, cara, então você tem que fazer isso. E aí eu percebi que meu perfil, eu sou natural e apaixonado por fazer fundraising. Mesmo? Cara, eu amo aquilo. E aí, obviamente, com fundraising, vem depois a due diligence, vem vem a negociação. E vem o deck que você precisa preparar, tese. A tese. Então, mas se a gente olhar para o fundraising, ele tem aquilo que eu amo, que é interagir com as pessoas, gerar oportunidade para os dois lados, né, para a empresa e investidor, mas depois eu também preciso ter uma certa atenção no processo contratual, eu preciso estar próximo do jurídico, então é aquela coisa, eu gosto menos disso, porém isso é o que mais está me ensinando agora a fazer melhor o próximo contrato, né? Então, falou tudo nesse sentido. E o que vai te permitir gerir a pessoa bem, que vai fazer isso, e dar um bom guide, né? E de conseguir selecionar uma pessoa boa para tocar essa parte, que é um pouco mais burocrática.